A OTAN anunciou na última quarta-feira, dia 17, a nomeação de um representante sênior na Ucrânia, que atuará como coordenador da interação da aliança militar com as autoridades ucranianas em Kiev. A medida faz parte dos resultados da cúpula da OTAN, realizada na semana passada, que definiu o aumento da presença da aliança no país. Durante a cúpula da OTAN realizada em Washington, o Ocidente aprovou uma ajuda de no mínimo 40 bilhões de euros à Ucrânia em 2025, e os Estados Unidos, em particular, prometeram novos sistemas de defesa a Kiev. Além disso, a Aliança Militar Ocidental reafirmou a irreversibilidade do caminho da Ucrânia para a OTAN. You heard me say it before. We're building a bridge to NATO for Ukraine, a pathway leading to an eventual membership as they continue to implement important domestic reforms. This compact, which is on the stage here, is a central piece of that bridge. What happens to Ukraine matters. It matters to all of Europe. It matters to NATO. Quite frankly, it matters to the whole world. We're united against Putin's senseless and brutal war. A Rússia reagiu ao reforço da aproximação entre a OTAN e a Ucrânia. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a Rússia está lidando com uma aliança muito poderosa de estados que seguem uma política hostil contra Moscou e que não escondem isso. De acordo com o porta-voz, os resultados da última cúpula da OTAN são ameaçadores para a Rússia. É importante que afirmemos que esta afirmativa de que o futuro da Ucrânia está na OTAN é retórica. Primeiro, seja pelo fato de que o país ainda está em guerra. Segundo, mesmo com a guerra terminada, a reacomodação territorial no leste ucraniano, ou caso a Rússia expanda o seu controle territorial, dificilmente colocará a Ucrânia em uma situação pós-beligerância que permita aquilo que restar do Estado ucraniano entre tranquilamente no âmbito da OTAN. A última semana também foi marcada pelo aceno do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de que representantes da Rússia deveriam participar da próxima cúpula de paz sobre a guerra. O Kremlin reagiu à declaração e reafirmou que Moscou nunca recusou o diálogo, mas ao mesmo tempo disse que não está claro o que poderia estar em cima da mesa para a discussão, dado que é inaceitável para a Rússia a adesão da Ucrânia à OTAN. Упоминались не только Швейцария, но и другие страны, которые могли бы стать площадкой для вот этого второго раунда этой конференции. Но говоря о том, чем же там они будут заниматься, все, так или иначе, формулировали абсолютно односторонний, абсолютно неприемлемый для нас и для многих других искренне заинтересованных в мире подход. Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис, мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций, которыми... Apesar das recentes declarações, há um consenso entre os analistas de que nada deve alterar as condições da guerra antes das eleições dos Estados Unidos. Isso porque uma eventual vitória de Donald Trump poderia alterar o rumo da política estadunidense em relação à guerra e à OTAN. Um segundo aspecto que é relevante desta cúpula é o fato de que existe a sombra, há um espectro que ronda a OTAN, que não é o espectro da Rússia, não é o espectro da China, é o espectro de Donald Trump, ou seja, uma perspectiva bastante plausível de que o candidato republicano possa vencer e gerar, em grande parte, uma grande névoa no futuro da aliança. O pleito de Trump em relação à OTAN é muito maior do que apenas o orçamento, mas sim uma reconfiguração das responsabilidades dos Estados Unidos na segurança europeia. O vice de Trump, J.D. Vance, é o que defende de maneira mais enfática o fim do apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia. A posição foi elogiada pelo chanceler russo Sergei Lavrov. O que eu vejo da única forma de uma resolução, entre aspas, rápida desse conflito, término desse conflito, diz respeito muito mais a uma saída ou uma limitação do apoio americano do que uma resolução da forma com as lideranças políticas que nós temos hoje em dia. Do jeito que está, isso me parece que vai perdurar mais ainda.
até um dos dois lados, Rússia e Estados Unidos, ceder por não aguentar mais. Mas é um jogo de longo prazo, e o jogo de longo prazo não favorece nem um pouco, infelizmente, a Ucrânia, né? Por isso que eu acho que é um conflito de difícil resolução, porque é uma coisa que envolve questões estratégicas que estão em jogo desde os anos 50. Então, é uma coisa um pouco mais, digamos assim, intrínseca ao próprio entendimento político, de política externa desses países, do que uma coisa muito pontual. Here, 32 countries have joined the declaration, and today we signed another security agreement.